Olá, eu sou Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá? Vamos lá? Bem, hoje eu quero conversar com vocês sobre a ideia de Egito, sobre a ideia de Suméria, sobre a ideia de Babilônia, astrologia. Vamos lá. As primeiras cartas estrelares do Egito datam de cerca de 4.200 anos antes de Cristo. E, embora sejam astronômicas, não se pode afirmar que houve uma distinção àquela época entre a astronomia e a astrologia. A astrologia surgiu ali na Suméria por volta do quarto milênio antes de Cristo. Por esse motivo, durante muitos séculos na Europa, os astrólogos foram chamados de caldeus. Sabia dessa? Uma das mais antigas referências foi encontrada em Nínive, na Babilônia, na biblioteca de Arsurbanipal. No entanto, a observação do céu, a procura de presságios pode ser bem anterior àquela região de clima imprevisível, onde as cheias então do rio Tigre ou Eufrates não obedeciam o ritmo anual como as do Nilo. Então era necessário saber a posição da lua, os astros, daí a astrologia. Na Grécia, foi fundada por volta de 640 a.C. uma escola onde se ensinava astrologia. Aristóteles, que difundiu a ideia de 4 elementos, a água, o fogo, a ar e a terra, influenciado, então, por esse comportamento astrológico, né? Híparco, que descobriu a precessão dos equinócios, e Ptolomeu, que apresentou em livros muito do que se sabe atualmente das bases principais da astrologia, são figuras importantes que usaram, então, a astrologia, principalmente para os reis daqueles países, né? Mas ainda ali na Grécia, esse estudo se popularizou. Estudos que demonstravam que a filosofia pode ter surgido exatamente da astrologia. A filosofia e a cultura clássica sobreviveram durante ali a Idade Média europeia graças aos árabes e ao Califado de Bagdá. Bagdá, capital de estudos astronômicos ali no século X. Foi sede também de uma astrologia de cunho empírico, estritamente prática, previsiva, como convia aquele povo, e que criou um comércio internacional muito forte. O Maktub árabe passaria a fazer parte da astrologia mediterrânea. Olha só quanta coisa, né? Na Idade Média, os astrólogos eram chamados de matematices, pois a astrologia era a aplicação mais importante da matemática. A prática de medicina também era baseada na determinação da astrologia, no tratamento então adequado, portanto, os mestres eram matemáticos, né? A astrologia, a astronomia eram de início um mesmo estudo. Ali por 1546, o Tycho Brahe, que era um médico e também era um astrônomo, lá em Copenhague, também falava para o rei da Hungria. E, como médico e como astrólogo, ele consultava os astros para isso. Pode. Já na época do Isaac Newton, a astrologia já estava totalmente desacreditada, como pode ser visto, então, no livro que ele escreve, Diálogos Astronômicos entre um Cavaleiro e uma Dama, em que a doutrina da esfera, a celeste, né, usos de globos, o globo terrestre, né, e os elementos da astronomia e a geografia são explicados. Pois é, né? Tanta história. Bem, a partir do dia 16 de dezembro de 2020, o Saturno, o planeta Saturno, entrou então naquilo que a gente chama de aquário.
No dia 19, foi a vez do Júpiter também entrar no signo de Aquário. Júpiter e Saturno vão nos obrigar a uma originalidade, a uma criatividade, o aprendizado da verdadeira liberdade, ao avanço no sentido da coletividade e da irmandade, e, é claro, da tecnologia. É isso que dizem os astros. Nosso olhar vai se voltar para um futuro e daremos largos passos nessa direção. A consciência espiritual, no sentido de entendermos que somos todos iguais, sem distinção de raças, sem distinção de credos, tende a se expandir junto com essa ciência do hoje. Bem, no dia 21, se deu a entrada disso que a gente chama de Era de Aquários. Será? Bem, é isso aí. A gente fica aqui e volta para falar um pouquinho mais para vocês na próxima semana. Até lá!